Nesse vídeo eu vou te explicar o que é renda fixa, quais são os 5 principais investimentos de renda fixa e também vou te dizer se ainda vale a pena investir na renda fixa ou não. Opa, meu nome é Francisco Abrunhosa, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. O que é renda fixa? A renda fixa é uma modalidade de investimento onde no momento da aplicação já estão definidas todas as regras de remuneração desse ativo. Então, quando tu investe num ativo de renda fixa, já estão definidas todas as regras de prazo, de rentabilidade e a gente consegue prever quanto que a gente vai resgatar no final do prazo de investimento. Em alguns casos, a gente consegue saber exatamente quanto que a gente vai resgatar no final. Então, por exemplo, vou investir nesse título aqui, eu vou investir R$1.000 e eu sei que daqui a 2 anos eu vou tirar exatamente R$1.100. Em outros casos, a gente não consegue saber o valor exato, mas a gente consegue ter uma estimativa. Por exemplo, vou investir R$1.000 nesse título aqui e eu sei que ele vai render 100% do CDI durante esses 2 anos. Só que eu não sei exatamente quanto que vai ser o CDI, porque o CDI é uma taxa que muda a cada 45 dias, mas eu sei os valores próximos dela ali, então eu consigo estimar. E se tu não sabe o que é CDI, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos cards explicando o que é CDI, também qual que é a diferença entre CDB e CDI, que é uma dúvida muito comum. Por que em alguns casos a gente consegue saber o valor exato que a gente vai resgatar do investimento e em outros casos a gente só consegue ter uma aproximação? Isso acontece porque na renda fixa existem 3 submodalidades de investimentos, que são os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. O que são os investimentos pré-fixados da renda fixa? São aqueles que, desde a data da contratação dele, já está definido quanto que ele vai render exatamente. Por exemplo, tem uma taxa fixa ali, um valor fixo. Então, por exemplo, este investimento vai render 5% ao ano até o prazo final dele, até o prazo de vigência dele. Então, se ele vai render 5% ao ano, digamos que seja de 2 anos o prazo desse investimento, não interessa o que aconteça na economia, vai render sempre 5% ao ano. Por isso que se eu investir R$1.000 ou qualquer outro valor, eu consigo saber exatamente quanto que eu vou resgatar ao final desses 2 anos. Os títulos pós-fixados são aqueles que são atrelados a uma taxa do mercado financeiro. A rentabilidade dos títulos pós-fixados está atrelado a uma taxa. E a taxa mais comum que determina a rentabilidade dos títulos de renda fixa é o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. E como eu disse, essa taxa ela muda a cada 45 dias, que é quando é feita a reunião do Copom, que determina a taxa Selic e o CDI acompanha a Selic. E é por isso que nesses casos a gente não consegue saber o valor exato que a gente vai resgatar, mas a gente consegue ter uma aproximação. E por último, nós temos os títulos híbridos, que esse ponto do vídeo eu acredito que seja meio óbvio, né? Os títulos híbridos, como o próprio nome já diz, é uma mistura das duas classes anteriores. Por quê? Porque esses títulos têm uma parte da sua rentabilidade atrelada ao indicador e outra parte fixa, outra parte pré-fixada. Só que no caso dos títulos híbridos, a parte que é atrelada ao indicador normalmente utiliza o indicador IPCA, que é o indicador de inflação do país. Se tu não sabe o que é IPCA, eu vou deixar também aqui em cima nos cards um vídeo onde eu explico o que é esse indicador e como que ele é calculado. Então, por exemplo, um título híbrido vai render IPCA mais 2% ao ano, sendo que o IPCA também muda o tempo todo, por isso que a gente não consegue saber o valor exato que nós vamos resgatar, mas nós conseguimos estimar isso. Beleza, então. Quais são os 5 principais investimentos de renda fixa? O primeiro investimento que eu não poderia deixar de falar é o Tesouro Direto. Pois é, só que antes de a gente falar sobre ele, é preciso ter um conceito em mente. Quando a gente fala de investir o nosso dinheiro, o que a gente está fazendo? Quando a gente investe o nosso dinheiro, nós estamos emprestando ele para alguém, para alguma instituição, a fim de receber ele de volta algum tempo depois, acrescido de uma taxa de juros. E existe um conceito na renda fixa chamado de renda fixa pública e renda fixa privada, é assim que ela se divide. Além de ter os títulos pré-fixados, pós-fixados e híbridos, a renda fixa também se divide em renda fixa pública e renda fixa privada. O que é cada uma? A renda fixa pública
é quando tu empresta o teu dinheiro para uma instituição pública, para o governo, e a renda fixa privada é quando tu empresta o teu dinheiro para instituições privadas. E o Tesouro Direto é um programa que permite que qualquer pessoa comum empreste dinheiro para o governo. Existem diversos títulos disponíveis que nós podemos investir o nosso dinheiro dentro desse programa do Tesouro Direto. Alguns são pré-fixados, outros são pós-fixados e outros são híbridos, que são esses conceitos que a gente viu agora. E, por incrível que pareça, investir no Tesouro Direto, emprestar dinheiro para o governo, é o investimento mais seguro que nós temos aqui no Brasil. E se tu quer saber um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto, eu vou deixar aqui em cima nos cards uma playlist sobre o que é o Tesouro Direto, como que funciona esse programa, como que eu faço para investir no Tesouro Direto, quanto que rende investir no Tesouro Direto e se é possível perder dinheiro no Tesouro Direto. E eu já vou te dar um spoiler, é possível sim perder dinheiro no Tesouro Direto, mesmo sendo o investimento mais seguro do Brasil. Por isso que é muito importante que tu assista essa playlist. O segundo investimento da nossa lista é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Agora a gente saiu da renda fixa pública e entramos na renda fixa privada. Na verdade, a partir de agora, tudo vai ser renda fixa privada. E o CDB, ele é um título de renda fixa, meio óbvio, né? Que é emitido por bancos quando eles querem captar dinheiro. Então, quando os bancos precisam captar dinheiro, e por que os bancos precisam captar dinheiro, Francisco? Porque esse é o negócio deles. Como que funciona o negócio de um banco? De uma forma bem simples e bem rápida. Os bancos pegam dinheiro emprestado e remuneram um valor X% ao ano para esse investidor que eles pegaram dinheiro emprestado. Eles pegam esse mesmo dinheiro e emprestam para outras pessoas, cobrando 3x% ao ano. E eles ganham nessa diferença aí. E o CDB é um produto que os bancos emitem, é um título que eles emitem quando eles querem captar dinheiro, seja para emprestar para outras pessoas, seja para pagar dívidas, ou seja para investir em novos projetos. E se tu já está gostando desse vídeo, aproveita para deixar o like nele, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim tu mostra para o YouTube que tu está gostando desse conteúdo e ele passa a te notificar todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Todas as terças e quintas, às 7 horas da noite, tá em vídeos novos aqui no Portal da Riqueza que te ensinam a cuidar melhor do teu dinheiro e a investir melhor. Por isso, não esquece de ativar o sininho das notificações. O terceiro investimento da nossa lista, na verdade, é uma duplinha. São as LCIs e LCAs. Que raios é isso, Francisco? As LCIs são as letras de crédito imobiliário e as LCAs são letras de crédito do agronegócio. Também são títulos de renda fixa emitidos por bancos quando eles querem captar dinheiro. Mas então, qual que é a diferença das LCIs e LCAs para os CDBs? É que o dinheiro captado com as LCIs e LCAs tem um destino específico. Quando o banco capta um dinheiro através de uma LCI, é para investir no setor imobiliário. Quando o banco capta dinheiro com uma LCA, é para investir no setor agropecuário. Portanto, se tu investe numa LCI, quer dizer que o banco vai utilizar esse dinheiro para investir no setor imobiliário. Como assim? Me dá um exemplo. Digamos que tem uma pessoa que quer comprar um imóvel, só que ela não tem todo o dinheiro, então ela vai financiar. Para isso, ela vai até o banco. Mesmo que o banco aceite fazer o financiamento para essa pessoa, o banco pode não ter todo o dinheiro disponível no momento. Então, o que ele pode fazer? Ele pode emitir uma LCI, que daí vai atrair novos investidores, ele vai captar esse dinheiro e vai ter o dinheiro para financiar para essa pessoa, ou seja, para emprestar para essa pessoa que foi comprar o imóvel dela. E a LCA é a mesma coisa, só que para o setor agropecuário. O quarto investimento da nossa lista são as LCs, letras de câmbio. Não vai confundir LCI e LCA, que são letras de crédito, com LCs, que são letras de câmbio. Eu achava muito complexo isso no início, eu sempre confundia esses nomes. Mas então o que são as LCs? Eu já adianto que não tem nada a ver com câmbio de moedas. As LCs são títulos de renda fixa emitidos por financeiras e não por bancos. O que são financeiras, Francisco? Financeiras são instituições financeiras que são menores do que os bancos. Elas têm menos recursos, elas também têm produtos como empréstimo pessoal e também fazem alguns financiamentos mais baratos, financiamentos de alguns imóveis e de veículos. Mas, de uma maneira geral, elas têm menos recursos que os bancos. Então, quando elas precisam captar dinheiro,
elas emitem LCs. Por quê? Porque somente bancos podem emitir CDBs. Como só bancos podem emitir CDBs, quando uma financeira precisa captar dinheiro, ela emite uma LC, uma letra de câmbio. Só que como as financeiras são instituições menores, quer dizer que elas são menos seguras, elas têm mais chances de quebrar do que os bancos. Por isso que a rentabilidade das LCs costuma ser um pouco mais alta do que dos outros produtos que a gente viu aqui. Quando a gente fala de investimento, o retorno e o risco de investimento estão sempre ligados, estão sempre muito justos. Então, quanto maior o risco, estão sempre muito juntos. Então, quanto maior o risco de um investimento, maior o retorno que ele traz. Claro que, no caso das LCs, por mais que seja um ativo um pouco mais arriscado, ele também é protegido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, da mesma forma que os outros investimentos que a gente viu aqui, os CDBs e as LCIs e LCAs. Se tu não sabe o que é FGC, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo nos links explicando o que é o Fundo Garantidor de Crédito. E o quinto investimento da nossa lista, antes de eu te falar se ainda vale a pena investir em renda fixa, são as debêntures. As debêntures são títulos de renda fixa emitidos por empresas que não são instituições financeiras. Ou seja, se um banco quer captar dinheiro, ele emite um CDB, pode emitir um CDB. Se uma financeira quer captar dinheiro, ela emite uma LC. E se uma empresa que não é um banco, nem uma financeira e nem nenhum outro tipo de instituição financeira, como é que ela faz? Ela pode emitir uma debênture. As debêntures são ativos de renda fixa mais arriscados, porque diferente dos outros investimentos que a gente viu aqui, elas não são protegidas pelo FGC. Só que, como eu disse agora, todo investimento no mercado financeiro tem o risco e o retorno andando juntos. Então, como as debêntures são mais arriscadas do que os outros, elas tendem a pagar bem mais do que esses outros investimentos. E as debêntures, elas têm várias características diferentes. Existem debêntures simples, conversíveis, debêntures incentivados, enfim, tem diversos tipos de debêntures que eu não vou entrar no assunto agora, senão esse vídeo vai ficar gigante, mas se tu quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre as debêntures, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos cards explicando o que são debêntures, como que eles funcionam, quais são todos os tipos de debêntures e as características dela. E afinal, ainda vale a pena investir na renda fixa ou não? Por que é importante fazer essa pergunta? Da onde que surgiu essa pergunta? Porque até alguns poucos anos atrás, a gente tinha uma taxa Selic a 14% ao ano. Então, investir em renda fixa ia te dar, no mínimo, 14%, 15% ao ano. Tu conseguia até mais, conseguia 16%, 17% ao ano. Isso é muita coisa. Tu ter o teu dinheiro investido, rendendo 15% ao ano, de forma segura, tranquila, é muito fácil e é muito atrativo. Só que a taxa Selic vem caindo e caindo e caindo, e no momento em que eu estou gravando esse vídeo ela está em 3% ao ano, que é a menor taxa que a gente já viu até o momento. E assim os investimentos de renda fixa, que dependem da Selic, que são todos basicamente, estão rendendo muito pouco. E daí que vem a pergunta: ainda vale a pena investir na renda fixa? E a resposta para essa pergunta é: depende. Assim como tudo no mundo dos investimentos, a resposta é depende. Se tu tá querendo montar a tua reserva de emergência, tu precisa de um lugar para deixar investida a tua reserva de emergência, é claro que vale a pena investir na renda fixa. Não só vale a pena, como tu deve investir na renda fixa. Porque por mais que esteja rendendo pouco, somente na renda fixa é que tu vai encontrar investimentos que têm segurança e liquidez, que são as características mais importantes para tu deixar a tua reserva de emergência investida. Agora, se tu quer ter um retorno mais elevado nos teus investimentos, tu quer que o teu patrimônio se multiplique, tu precisa começar a aceitar um pouco mais de risco nos investimentos. E para isso é preciso sim investir em renda variável. É arriscado investir em renda variável? É possível perder dinheiro investindo em renda variável? Sim, é possível. Mas só se tu não souber o que tu está fazendo. Na medida que tu estuda e tu entende como que funcionam os investimentos, tu se sente mais seguro para saber o porquê que tu está fazendo aquilo, porquê que tu está investindo naquele ativo, naquela empresa, naquele fundo imobiliário, naquela ETF, enfim, no ativo que tu escolher. E daí tu entende por que acontecem as oscilações no mercado o suficiente para não perder dinheiro. Por isso que eu vou deixar
aqui em cima nos cards e também aqui embaixo nos links da descrição uma playlist de investimentos de renda variável, onde eu explico quais são os principais investimentos de renda variável, como que são as características dele, como que eles funcionam e qual a forma correta de investir nesses ativos. Assim tu vai se familiarizando com eles até se sentir seguro o suficiente para investir. E hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.